Eu sou o Renato Avanzi da Edux e participei como convidado e palestrante do primeiro encontro de comunicação interna realizado em São Paulo. Neste encontro, várias empresas e, lógico, vários profissionais representando essas empresas apresentaram seus trabalhos, discutiram temas, trouxeram novidades de suas empresas e eu decidi fazer um compacto de cada uma das apresentações que foram trazidas para este encontro. E são apresentações realmente muito interessantes. Então fica comigo que eu vou fazer vários vídeos, todos eles complementares, mas tratando sempre do tema de comunicação interna e mais abrangentemente endomarketing. Eu fiz as anotações aqui no meu tablet e a primeira apresentação do encontro foi da Lívia Cabral, que é da CPFL Energia. Ela trouxe coisas muito interessantes, mas o tema principal é liderança na comunicação interna. Olha só, um dos temas que ela abordou é a importância do gestor no processo de comunicação. Qual é a lógica disto? É você trazer o gestor para dentro da sua ação de endomarketing e fazer dele um multiplicador. Mas para isso tem algumas lógicas a serem seguidas, porque senão é só um peso adicional em tudo aquilo que o gestor já tem que fazer ou cumprir de metas dentro da empresa. Um dos termos que a Lívia usou, interessante, é de infoxicação. O que significa isso? É uma intoxicação pela informação, que é algo que nós todos passamos hoje em dia. Mesmo na vida privada ou na vida profissional, nós temos uma enxurrada de informações que chegam por WhatsApp, por e-mail e outros tantos recursos digitais que nos rodeiam, né? Bom, o gestor passa por isso também e, claro, os nossos colaboradores nas empresas. Mas o que eu posso fazer então? Trabalhar melhor essa questão, porque se há uma intoxicação de informações, você não absorve nada. É isso que a maior parte das empresas tem vivido atualmente. Nem o próprio gestor consegue absorver todas as informações que chegam até ele. Então, dentro disso, o que ela levantou foi o seguinte: seria interessantíssimo um trabalho junto com recursos humanos, e eles fazem isso lá na CPFL, e junto com outras áreas, para que ao recrutarem novos gestores, já estivesse dentro da descrição de cargo e na escolha do perfil desse gestor, a capacidade de se comunicar bem com seus subordinados, com seus colaboradores. Mas normalmente o que se procura no processo seletivo é a capacidade técnica do gestor. Claro que ela é importante, mas é mais fácil eu melhorar a capacidade técnica do gestor do que fazer dele um bom comunicador se ele já não for, né? Então fica uma coisa bastante complexa isso. Agora, o que vai acontecer dentro dos papéis a serem desempenhados pelos líderes? Eles precisam saber qual é esse papel. E foi destacado nessa apresentação que cabe à área de comunicação fazer com que o gestor entenda este papel, porque não é fácil. Pensa num exemplo simples. Se um gestor foi contratado para cuidar da produção da fábrica, a grande preocupação dele é a produção. Ele não está muito preocupado com o processo de comunicação ou as coisas que a área de endomarketing propõe a ele. Se ele não for educado para a importância do endomarketing, ele jamais será um colaborador desta área e não será um multiplicador das informações necessárias. Então é importante, é um papel relevante da área de comunicação, fazer com que os gestores entendam o papel deles para que eles possam desempenhar da melhor maneira possível. Para que isso aconteça, tem uma outra coisa. Ele precisa de ferramentas. E lá dentro da CPFL foram desenvolvidas inúmeras ferramentas a partir do quê? De pesquisa junto aos líderes. Porque não adianta nós, comunicadores, pensarmos o líder precisa disso, o líder precisa daquilo.
é importante ouvi-los, o que realmente é necessário para que vocês desenvolvam um papel fantástico no processo de comunicação e em toda a ação de endomarketing dentro da empresa. Então veja, foi feita uma pesquisa lá, em parceria com o RH e com a Universidade Corporativa, e o tema principal é a comunicação e como ela pode influenciar os colaboradores, de tal forma que a cada uma das áreas possa produzir melhor e, em decorrência, o próprio gestor ser melhor avaliado pelos seus subordinados e pelos seus gestores imediatos. Então há um ganho para o gestor se ele desenvolver essa capacidade de comunicação e influência. A lógica deste processo é que os gestores ganhem protagonismo no processo, mas esse protagonismo também não pode ser de um lado só, tem que ser voltado ou estimulado junto aos próprios colaboradores. Então foram 6 ações básicas, essenciais, desenvolvidas dentro da CPFL para que os gestores possam melhorar cada vez mais a comunicação com as suas equipes. Então vamos lá, o primeiro foi fazer com que os colaboradores puxassem os líderes para a comunicação. Então quando você diz ao colaborador, esta informação que você está recebendo é parcial, o complemento dela você deve buscar junto ao seu gestor, você está fazendo com que o funcionário puxe o seu gestor, entendeu? A outra coisa é que foi feito todo um trabalho para entender a realidade de cada grupo de líder, as suas necessidades e as suas expectativas. Por que isso? Porque um líder que fica no escritório central tem um tipo de necessidade e o líder que fica em campo tem uma necessidade completamente diferente. Dentro do escritório é muito provável que toda a equipe se reúna lá todos os dias ou pelo menos um dia por semana. Mas no campo, não, isso não é verdade. Né? No caso de uma empresa de energia elétrica, você tem funcionários espalhados por inúmeros municípios. Como falar com eles? Então percebe que a necessidade do líder é diferente. Então para cada situação, foi criada uma ferramenta diferente que atendesse àquela necessidade. Aí foi trabalhado muito a questão da andragogia, que é a forma de ensino facilitado para adultos. Isso no sentido de aprender com as experiências. Né? O que foi feito foi que para cada ação desenvolvida junto aos líderes, foi trabalhado também a maneira dele expor essa ideia. Ou seja, não basta simplesmente jogar a informação sobre a sua equipe. É preciso fazer com que ela entenda. São todos adultos e esses adultos entendem como? Primeiro pela experiência, depois pela prática. Eles precisam colocar a mão na massa para poder aprender o que devem fazer. E o gestor funciona exatamente da mesma forma. Um quarto elemento foi entender a realidade perceptual. O que é isso? É que para cada fato, cada pessoa entende uma coisa diferente. Então, perceba uma situação. Se está chovendo, para umas pessoas a chuva é ruim, porque vai se molhar inteira, vai ficar com a roupa úmida, pode se resfriar, etc. e tal. Se isso é no campo, na lavoura, numa fazenda, a chuva é absolutamente essencial, é uma dádiva divina. Então, o fato é o mesmo, a chuva, mas esse fato é interpretado de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Quando nós falamos dentro da empresa, isso é totalmente perceptível também. A empresa tem uma necessidade que é olhada a partir dos seus acionistas, mas os gestores têm outro tipo de necessidade diante daquele fato. E os colaboradores, mais uma terceira visão sobre o mesmo fato. Existe uma série na televisão que chama-se The Affair e ela mostra bem isso. É uma série que cada capítulo dura 1 hora e cada meia hora mostra o mesmo fato visto por pessoas diferentes. É muito interessante para entender esta lógica da realidade perceptual. Depois, foi promovido como um quinto elemento a apresentação de apoio para uma reunião. A área de comunicação produz um material, um suporte para orientar o gestor para que ele repasse tudo aquilo para suas equipes.
Então, um material que pode ser em PowerPoint, um cartaz, um folheto, enfim, dependendo da situação, uma coisa diferente, mas a área de comunicação produziu isso. E o sexto elemento foi um script com os principais tópicos para que o gestor trate daquele assunto pelos essenciais fatores que estão envolvidos com ele, para aquela realidade dos seus funcionários. E aí, para saber se isso tudo está funcionando, foram desenvolvidos elementos para a mensuração desses resultados. E quais foram esses elementos? Um deles, uma pesquisa de comunicação interna, junto aos funcionários para saber se a comunicação melhorou ou não. Depois, foi implantada uma rotina de diálogos abertos, onde as pessoas, os líderes e a área de comunicação podem conversar diretamente com os funcionários e obter deles a interpretação ou a avaliação deles em relação ao processo de comunicação. Logicamente, foi também utilizada a pesquisa de clima interno, que é realizada periodicamente, mas dentro dela já tem todo um substrato para você entender como vai a comunicação da sua empresa. E, por fim, uma pesquisa de participação e satisfação. Entenda que a pesquisa de participação e satisfação envolve também a apreensão dos conhecimentos de cada uma das ações de endomarketing e a percepção se ela ajuda na atividade do dia a dia do funcionário. Não basta participar de um evento e saber o que foi dito. É importante que ele saiba também para que aquilo foi dito, como ele pode aplicar no seu dia a dia. E assim, a Lívia finalizou a apresentação dela com uma frase também muito interessante que vale a pena compartilhar. A frase é: lidero, logo comunico. E é isso que nós fazemos e devemos fazer dentro das nossas empresas. Uma comunicação abrangente que não pode despender da atuação de cada um dos gestores como multiplicadores de todas as ações e de todas as informações que forem criadas. Tá bom? Tchau!